Relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Gênesis capítulo 5, verso 32. E era Noé da idade de 500 anos. E era Noé da idade de 500 anos. E gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Nós vemos aqui a genealogia de Sete, no capítulo 5. Amém? Esse capítulo 5 mostra uma genealogia. Mostra aqui, se nós cuidarmos, e observarmos, mostra neste capítulo 5, como nós temos aprendido, e a Bíblia, ela é um livro profético. Amém? É um livro inspirado. São as palavras de Deus. E uma das coisas que você deve observar é que, às vezes, num versículo, como nós já aprendemos, em um versículo, ele pode estar tratando de duas nações, de dois povos, como Malaquias capítulo 4. Nós já observamos isso. Ali ele trata com dois Elias, com dois povos. E, como também em um livro, ele pode estar tratando com um resumo da Bíblia inteira. Então, nós conhecemos um livro da Bíblia, que ele é o resumo da Bíblia inteira. Você sabe qual é esse livro? O livro de Isaías. O livro de Isaías é um livro que contém os 66 livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Isaías conta a história de Gênesis até Apocalipse. Então, se você lê o livro de Isaías, você está lendo os 66 livros da Bíblia. Amém? Entrando por esse princípio,
Então nós vemos que Gênesis capítulo 5 também tem um mistério aqui dentro. Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5, até o versículo 32 que lemos, aqui conta a história de uma era, de 7 eras. Sabia que tem 7 eras dentro daqui? 7 eras. Você começa lá no capítulo 5, versículo 1. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão. E Adão viveu 130 anos. Está acompanhando? Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem. E pôr-lhes, presta bem atenção, o nome de Caim. Está aí na sua Bíblia Caim? Não está Caim aí? Por que não está Caim aí? Caim não é filho de Adão? Tinha que estar aqui, Caim não tinha? Você já parou para pensar? Você acha que a Bíblia iria omitir Caim? Será que a Bíblia errou aqui? O escritor errou? Poderíamos dizer assim, acho que ele errou, ele esqueceu de colocar Caim aqui. Esqueceu? Caim não é filho de Adão. E Abel? Por que não está Abel aqui? Porque Sete foi dado no lugar de Abel. Então, quando Caim mata Abel, Deus dá o que no lugar? Sete. É como se diríamos, Sete é a ressurreição de Abel. Aleluia. Depois de Sete, veio, vamos pular um pouquinho mais rápido, agora você anota quantos filhos vai ter aqui de Adão. De Adão veio Sete. No verso 6 de Sete veio Enos. De Enos veio Cainã. De Cainã veio Maalalel. De Maalalel veio Jered, né, ou Jared. De Jered veio Enoque. Certo? Só que quando vem Enoque, olha o mistério. De Adão de Adão até Jered, você vai observar que todos eles morreram. Mas Enoque não morreu. Aleluia. Enoque foi transladado. E lá no livro de Judas, né, aquele pequeno livro que mostra, né, um entremeio, né, mostra Judas dizendo de Enoque, ele disse que Enoque foi o 7º depois de Adão. Por isso que eu disse, então aqui fala de 7 eras. Verdade. 7 tempos. Porque depois de Enoque vem quem? Vem Metusalém. Metusalém viveu quantos anos? Metusalém viveu
969 anos. Foi o homem que mais viveu. Porque depois vem quem? Vem Noé. E vem o dilúvio. Então aqui está mostrando algo para nós, né? Amém? Quando chegamos em Noé com 500 anos de idade, no versículo 32, gerou a quem? A Sem, Cão e Jafé. Exatamente quando ele gera esses 3 filhos, vemos a corrupção do gênero humano. Dá para imaginar, irmãos, daríamos para imaginar quanto tempo se passou de Adão até Noé? Será que daria para nós imaginarmos assim? Quanto tempo se passou de Adão, estamos falando de Adão até Noé, fazendo uma pequena soma. Se vocês têm... Deixa as meninas lá, pega uma calculadora para mim aí. Se vocês têm uma calculadora, diga amém aí. Hã? Tem uma calculadora aí? Diga amém. Amém. Então soma aí para mim. Vamos lá. Aí a igreja vai falando comigo e eles vão somando. Adão viveu, no 5 lá. Adão viveu 930 anos e morreu. Certo? Amém? Sete viveu 807 anos. Ou melhor, 912 anos. Certo? E morreu. Enos viveu 905 anos e morreu. Cainã viveu 910 anos e morreu. Maalalel viveu 895 anos e morreu. Jered viveu 972 anos e morreu. 962 anos e morreu. Certo? Aí vemos Enoque, que foi o quê? Transladado. Então, quanto dá aí na calculadora de vocês? Daria para ter colocado aqui para mim já o valor. Coisa rápida. Quanto dá? Quantos anos dá? Dá 5.419 anos. Quantos anos dá? 5.419 anos. Somando as idades, né? Tanto viveu tantos anos e morreu, 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 viveu tantos anos e morreu. Então vocês estão captando, então? Então tá bom. Amém. Vamos orar, então. Senhor Deus, Pai Celestial, nós estamos aqui mais uma vez nesta noite, meditando em Tua Palavra. Queremos agradecer por esta oportunidade, Pai. Oramos que o Senhor possa nos colocar dentro desta Escritura e abrir o nosso entendimento para compreendermos. Nós agradecemos por esta oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar então. Então veja bem. Vejam bem para que vocês observem
quantidade de anos que dá entre um ou outro dentro dos acontecimentos da Bíblia. Dentro dos acontecimentos. Então, você observe, eu quero que você observe algo aqui que eu quero que vocês observem dentro desta soma, né? Dentro dessa soma, eu quero que vocês observem e conectem sua mente em uma geração, em um tempo. Amém? Em um tempo. Então, para uma soma rápida, uma soma rápida e lógica, né, que nós já fizemos essa soma, daria, né, de Adão até o dilúvio, quantos anos? Daria 2000 anos. Aleluia. Amém? Amém. 2000 anos. Correto, irmãos? Amém. Numa soma de anos aqui, entre Adão até os dias de Noé, daria 2000 anos. Cerca de 2000 anos. Porque aí veio o dilúvio. E dentro desses 2000 anos, estamos vendo uma semente chamada a semente da serpente. Uma semente chamada semente da serpente. Então, esta semente da serpente foi exatamente um filho que nasceu. É exatamente o pecado que entrou na humanidade. Um pecado que entrou, fazendo-se então que o homem se corrompesse, caísse e se pervertesse através de um ato de adultério. Quando nós lemos lá que vem mostrar a genealogia de Sete, não mostra Caim. A genealogia de Adão não mostra Caim. Porque a Bíblia diz que Caim era filho do maligno. Então, estamos falando de duas sementes que foram colocadas uma inimizade nessas duas sementes. E eu escolhi esse versículo para ler, para que vocês possam observar que no capítulo 6, no capítulo 6, está escrito o quê, né? Gênesis capítulo 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Nós estamos aqui para olhar cada detalhe, cada princípio. A Bíblia não diz assim, nasceram filhos, nasceram filhas. Por que a Bíblia destaca filhas? Porque, irmãos, a Bíblia é inspirada. Aleluia. Correto, irmãos? Amém. Você não pode ler a Bíblia como você lê um jornal. Às vezes as pessoas leem a Bíblia como se lê um jornal. A Bíblia não se lê como um livro qualquer. A Bíblia você tem que realmente buscar a inspiração divina. Ela tem que ser revelada para você. No livro de Apocalipse, fala-se de uma mãe. Não fala-se? Fala-se de uma mulher. No livro de Apocalipse. Creio que é Apocalipse
17 ou 18. Apocalipse 17. Se você vai lá em Apocalipse 17, podemos começar com o versículo 1. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças. E falou comigo dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação do grande prostituto. É isso? Por que não? Prostituto. Porque aqui está se referindo a uma mulher. A grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Aí vai mostrar o homem aqui, certo? Com a qual fornicaram quem? Os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E elevou-me um espírito a um deserto, e o que ele viu? Uma mulher. Vocês estão entendendo? A Bíblia está dizendo que ele viu uma mulher. Então, quando reportamos a nossa mente em Gênesis capítulo 6, a Bíblia disse que se multiplicou, os homens sobre a face da terra e nasceram o quê? Nasceram filhas. Não é isso que está ali? Nasceram filhas. Aí no 2 fala de homens. E viram o quê? Os filhos de quem? De Deus. Que as filhas dos homens eram formosas. Aí você vê as duas linhagens. Os filhos de Deus e as filhas dos homens. Então a Bíblia está dizendo filhas, mulheres. Está dizendo filhos de Deus, homens. E para ter a mistura desta semente, precisa-se de uma união, de um casamento, de uma fornicação. Em Apocalipse disse que os reis da terra estavam fornicando com essa mulher. Correto? Estava tendo uma fornicação com essa mulher. E voltando para Gênesis, nós encontramos que os filhos dos homens tomaram para si aquelas mulheres. De todas as que escolheram. Então, no percurso de 2000 anos, aquela semente que Deus havia separado, a qual ele colocou inimizade, a qual Caim foi para um lado e os filhos de Caim começaram a construir cidades e tudo. Sete foi para o outro lado e começou a invocar o nome do Senhor. Porém, o intuito de Satanás era unir novamente essas duas sementes para que pudesse vir a sentença de Deus sobre a união dessas sementes. Porque todas as vezes que essas duas sementes se unem, vem um juízo
Porque Deus quer que o seu povo seja separado. Amém? Porque a união dessas duas sementes gera morte. E Deus não é o autor da morte, Deus é o autor da vida. E quem que é o autor da morte, então? Satanás. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Então, eu quero que vocês observem que a Bíblia, o autor da Bíblia, ao colocar ali e começou a se multiplicar o homem, a maldade, em Gênesis capítulo 6, é porque eles começaram a se unir novamente. Em uma união, em uma união que era fora do plano de Deus. Não era daquela maneira que Deus tinha estabelecido. Deus queria que o homem fosse um, como eles eram no jardim do Éden, sem o adultério, sem a política. Amém? Era para ser uma unidade com Deus. Mas nós encontramos então a queda. Agora, eu quero que vocês observem. Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Eu vou ler algumas coisas aqui e quero que vocês observem comigo isto. Veja bem. Nós olhamos ontem e vimos que Deus não quer que a fé e a incredulidade possam estar juntos. Seria as trevas e a luz. Amém? Então, nós vamos olhar em toda a Bíblia e ver, aí nós podemos entender, vamos começar a entender por que eles amaram mais as trevas do que a luz. Que sociedade tem as luzes com as trevas? Então vemos a luz, os filhos da luz, e vemos os filhos das trevas. Amém? Agora, o que eu quero entrar aqui, e que vocês possam observar comigo, baseado em Gênesis capítulo 6, dando sequência ao que nós ouvimos ontem, é que Deus está juntando nesses últimos dias um eleito dos quatro ventos da terra, ou dos quatro cantos da terra. E ele envia seus anjos para juntar esse eleito. Ele contou a parábola do trigo e do joio. Eles estavam juntos, porém a promessa era que quando chegaria o tempo da colheita, eles seriam o quê? Separados. Deus escolheu uns que são ordenados para sair do meio deles. Olhamos que Abraão foi chamado. Um pouquinho antes de Abraão, nós vemos Noé, porque nós estamos em Gênesis capítulo 6. Nós reconhecemos o chamado de Noé, de Abraão. Mas também devemos olhar
com atenção o chamado de Noé também. Porque quando eles se ajuntam ali, ele chama Noé e sua família. Pode colocar ali o chamado de Noé para mim? Gênesis capítulo 6. Vamos voltar um pouquinho ali. Você observa que quando eles tomaram para si mulheres, Gênesis 6, não estamos em Gênesis 6, capítulo 1, né? No 3 está escrito assim: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão o quê? 120 anos. Antes os dias dos homens era quantos anos? 900 e poucos anos. Aí eram 900 quando eles estavam separados. Mesmo assim ainda havia morte. Mas Deus estava separando. Quando eles se unem, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres. Misturaram-se a semente ali. Eles se misturaram, não era para misturar. Quem eram essas filhas? Essas filhas eram as descendentes de Caim. Você vai ver que havia naqueles dias o quê? No 4, gigantes na terra. Quem eram esses gigantes? Eram a descendência de Caim. E também depois, quando os filhos de Deus... Está lendo a sua Bíblia? Não perca. O que os filhos de Deus fizeram? Quando os filhos de Deus fizeram o quê? Está escrito aí. Entraram as filhas dos homens e delas geraram o quê? Filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade. Os homens de fama, como alguns gigantes que haviam ali. Golias era um gigante dos filisteus. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Essa era a imaginação do homem. Misturou-se então a semente. Se tornaram homens de fama, gigantes. Estamos falando antes do dilúvio, correto? Antes do dilúvio. Estamos falando de uma história de quantos mil anos? 2.000 anos de civilização. Estão prestando bem atenção? 2.000 anos de civilização. Civilização essa que só está chegando a ser comparada nessa civilização aqui. Porque Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Porque nos dias de Noé eles comiam, bebiam,
casavam, davam esse casamento, compravam, construíam. Não é o tempo que nós estamos vivendo? E tem um detalhezinho aí. No tempo de Noé, os homens viram o quê? As filhas. Os filhos de Deus viram as filhas dos homens. Então, as mulheres eram formosas. Porque lhe chamaram a atenção. E qual é o tempo das mulheres mais formosas? Hoje. Como o profeta fez a comparação. Pegue a Miss, eles falam de Miss, a Miss Mundial, né? Miss América, a Miss Brasil, a Miss Universo. Eu não sei quando começou, mas você pega a Miss Universo, de anos atrás, a primeira Miss Universo, e coloque com a Miss Universo de hoje. E vê se aquela Miss lá era mais formosa do que a Miss Universo hoje. Porque as mulheres, a Bíblia disse que as mulheres estariam formosas. Porque o mundo chegaria assim, ó. Assim, presta atenção, como foi nos dias de Noé. O mundo estaria novamente nessa condição. Então tem aqui a primeira Miss Universo. Coloca a foto dela aí. E depois coloca a Miss Universo hoje. Né? Enquanto elas preparam ali. Só para vocês terem uma ideia. Então isso é uma característica de como o mundo está hoje. Mas nós estamos olhando um pouquinho sobre essa mistura dessa semente lá. Vocês estão entendendo que havia semente chamada Caim e que havia outra semente chamada Sete? Aleluia. Vocês estão conscientes disso, não estão? Glória a Deus. E que essas duas sementes, elas foram colocadas como amigas por Deus. Em Gênesis capítulo 3, verso 15. As duas eram para ser amigas, não é? Hã? Era para ter inimizade entre essas duas sementes. Gênesis capítulo 3, verso 15. O capítulo que estamos lendo todos os cultos. E colocarei inimizade entre a tua e a sua. Entre a semente da serpente e a semente da mulher. E essa lhe ferirá o quê? A cabeça. Então ali está mostrando, irmãos, todo o percurso dessa semente perseguindo a semente da mulher. Porque uma ia ferir o calcanhar, mas ela ia ferir a cabeça. Aleluia. Ela viria com traição, certo? Ela viria com traição. O exemplo disso mais forte é Jesus e Judas. Duas sementes. Jesus e Judas. Judas era da mesma tribo de Jesus. Judas veio da tribo de Judá. Olha o nome Judas. Não é bonito? Jesus. Porém, um era da semente do maligno e outra era da semente de Deus. Gêmeos de tribos. Então, uma veio para trair, mas a outra veio para fazer o quê? Esmagar a cabeça da serpente. Aleluia! Vocês estão entendendo? Amém. Quando voltamos para Gênesis capítulo 6 novamente, no versículo 6. Então
Arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração e disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou o quê? Graça aos olhos do Senhor. Amém? Você viu que houve uma intercessão aqui? Assim como Esther achou graça aos olhos do rei. Vocês lembram de Esther? A Bíblia não diz que Esther achou graça aos olhos do rei? O que estava, irmãos, o que estava em jogo? A morte de uma nação, os judeus. Aqui estava em jogo a morte do homem sobre a face da terra, porém o espírito de arrependimento desceu aqui. Por que a Bíblia disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Você vê que tem um arrependimento ligado a uma graça aqui. Verdade. Noé, porém, achou graça aos olhos de quem? Do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Quem? Noé era um homem justo. Só justo? E perfeito em suas gerações. Vocês estão acompanhando, igreja? Lembre-se que nós falamos alguma coisa sobre gerações no culto passado. Quem lembra? Levante a mão, vamos ver. O que vem de sua mente em gerações? Lembra que nós falamos que o pecado acompanha gerações? Vocês lembraram agora? Lembre que nós falamos que algumas doenças acompanham o quê? Gerações. Mas aqui diz que não era o quê? Perfeito em suas gerações. Aleluia! Tinha uma perfeição nessa geração aqui? Amém. Era o pai, era o filho, era o neto, era o bisneto. Havia uma perfeição nessa geração? Amém? Vocês entenderam aqui? Vocês perceberam? Porque está escrito, a Bíblia é bem clara em dizer que Noé era um homem justo e perfeito em sua geração. Não. Você viu que tem um plural aí? Tem um plural aí? Gerações. Em suas gerações. Noé andava com Deus. Então não foi só Enoque. Enoque também andou com Deus. Mas aqui tem um mistério. Noé foi um mistério selado, secreto. Nós não cantamos isso? Amém? Por quê? Estamos falando de um final de uma, vamos dizer assim, como é que um final de um tempo. Um tempo, ou de um final de uma era. Um final. Por que estamos falando de um final? Porque depois daqui veio o que? O dilúvio, e Noé foi transladado também. Ele foi transladado dentro da arca. Amém? Não foi, irmãos? Ele foi para outra terra. Ele foi para outro mundo. Ele entrou dentro de uma arca. Vocês estão entendendo? Por
que ele entrou? Por que ele achou graças? Por que Esther achou graça? Porque Esther era uma mulher virtuosa? A Bíblia não fala das qualidades de Esther? Ela se arrumou de acordo com o seu gosto? Esther se arrumou de acordo com o seu gosto? Esther se arrumou de acordo com o gosto do rei? Mas havia outras mulheres lá que se arrumaram de acordo com o seu próprio gosto? Misturaram a sua semente? Vestiram da forma que se pintaram e se produziram? Mas Esther tinha um conselheiro. Esther tinha um eunuco. Esther tinha uma palavra, o rei gosta de coisa original. Como que é o gosto do rei Assuero? O rei Assuero gosta de coisa original. Aleluia! Vocês estão entendendo? Amém. A Bíblia não fala as qualidades de Esther? Por que Ruth achou graça diante de Boaz? Porque ela não misturou a sua semente. Ela permaneceu exatamente aonde Boaz disse para ela permanecer. Vocês estão vendo as duas sementes? Hã? Vocês estão observando? Noé achou graça. Que ele era um homem justo. Ele andava com Deus. E as suas gerações eram perfeitas. Vocês entenderam isso, irmãos? Então veio quem? Então ele gerou 3 filhos. Ele gerou Sem, ele gerou Cão e ele gerou Jafé. A terra, porém, estava o quê? Corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra do que? De violência. Por que se encheu de violência? Porque havia 2 sementes o quê? Misturadas. Estão entendendo? Mas Deus escolheu uns que são ordenados para sair do meio deles. Amém? Por isso que eu toquei em Noé. Deus escolheu Noé para sair da onde? Do meio daquela corrupção, do meio daquela violência, do meio daquela mistura. Está contente você nessa noite de ser um dos tais? Lembre-se que nós lemos ontem no livro de Êxodo, lembra? Lembra que nós lemos no livro de Josué a ordenança? Não era para misturar com aquele povo? Eles eram escolhidos. Separai-vos, disse Deus, e eu te receberei. Não toquem suas coisas mundanas, e eu serei um pai para vós. E vocês serão meus filhos. Lembra dessa escritura? Separai-vos, disse Deus, e eu te receberei. Não toquem coisas mundanas, e eu serei um pai para vós, ou eu serei Deus para vós, e vós serão meus filhos e filhas. Vocês estão compreendendo isto? Qual que é o motivo dessa separação? Para que haja uma semente que esmague a semente da serpente novamente. Aleluia! Amém? Por isso, o que está escrito ali? Sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis.
E eu serei para vós o quê? Pai. E vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, para você ser filho e filha, você tem que separar do meio deles. De quem? De quem que ele está falando ali? Ele está falando de uma raça, de uma semente. Que foi introduzida através de um pecado no Jardim do Éden. Através da queda. Mas que haveria uma semente que ia pisar na cabeça dessa serpente. Mas para isso, essa semente tem que ser uma semente de gerações perfeitas. Amém? Por isso que a Bíblia diz, Deus quer que você seja perfeito. Não está escrito isso? Sede vós perfeito, assim como o vosso Pai nos céus é perfeito. Lembrou de Noé? Lembrou das gerações de Noé? Ele era homem perfeito. Sede vós o quê? Perfeito. E como ser perfeito? Através da estatura de um homem perfeito. Com as 7 naturezas de Cristo. Damos graças a Deus por isso nessa noite. Você está alimentando da palavra? Você está provando a palavra? O seu amém é bem-vindo também.